Algumas considerações sobre a citação no processo de execução. Seja você muito bem-vindo a mais uma lição prática jurídica do dia, a nossa lição de número 132, de um total de 365. Diariamente no ano de 2023 eu tenho esse compromisso de trazer um áudio com conteúdo jurídico prático, onde você poderá obter sucesso na defesa do executado ou vencer o processo de conhecimento. E vamos falar hoje de um ato do processo de execução que é altamente importante, a citação do executado. É claro que no processo de conhecimento também a citação é um ato importantíssimo. E a citação é o ato onde o réu no processo de conhecimento ou o executado no processo de execução toma conhecimento de que existe uma ação ajuizada em seu desfavor e também integra esse réu ou executado ao processo, para que ele possa agora participar da relação jurídica processual. Bom, a citação do réu ou do executado é um ato de validade do processo. Para que o processo seja válida, a citação é indispensável, né? E ela deve ser feita segundo as regras estabelecidas pelo próprio Código de Processo Civil. É um ato formal no processo. E o efeito da citação é um efeito drástico, né? Porque integra o réu ou o executado no processo e agora ele vai ter o seu direito de defesa garantido e participará, né, claro, do processo de execução. O Código de Processo Civil diz que a citação será feita pelo correio, pelo oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, por edital ou, para determinados casos, por meio eletrônico. Muito bem. Alguns pontos aqui importantes. A citação no processo de conhecimento é um ato personalíssimo. O que significa? Significa que é a própria pessoa citanda que deve receber a carta de citação ou o mandado de citação, conforme a citação ocorra pelo correio ou pelo oficial de justiça. E há muitas jurisprudências lá no processo de conhecimento, no sentido de que se o mandado ou a carta de citação for assinado ou entregue a um terceiro, essa citação é nula. Bom, no processo de execução entre particulares, isso também se faz presente e também é a citação um ato personalíssimo. Em outras palavras, é o próprio executado que tem que receber nas execuções entre particulares a carta com AR e assiná-la, ou o oficial de justiça entregar o mandado a ele pessoalmente. Bom, nessas circunstâncias, o Código de Processo Civil diz também que esse ato, se não for realizado dessa forma, vai gerar a nulidade da citação. Essa nulidade é absoluta, estamos diante de um vício grave, e todos os demais atos subsequentes à citação também são, por consequência, nulos de pleno direito. Agora perceba, o Código de Processo Civil, ele disciplina também a citação quando o réu ou o executado reside num condomínio. Nesses termos, quando há a entrega do mandado de citação ou da carta com AR ao porteiro ou algum funcionário do condomínio, e esse porteiro ou condomínio não faz nenhuma ressalva no sentido de que a pessoa citanda não mora nesse endereço, o Código considera essa citação válida. Caberá ao citando comprovar, ao alegar a nulidade da citação, que no momento em que ocorreu essa entrega da carta ou do mandado ao síndico ou porteiro ou algum colaborador do condomínio, que ele, citando, já não mais residia naquele local. Se ele não faz essa alegação e essa prova, como eu disse, a citação é presumida como válida e produz todos os seus
efeitos. Agora, uma questão interessante. Tudo isso que eu disse em relação ao processo de execução refere-se à execução entre particulares, aquela que está regida pelo Código de Processo Civil. Agora, se estamos diante de uma execução fiscal regulamentada, pela Lei 6.830 de 80, aqui a própria Lei de Execução Fiscal ela tem peculiaridades próprias quanto à execução. Por quê? Porque caso o fisco requeira a citação por carta com AR ou por mandado oficial de justiça, o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal determina que essa citação será considerada válida se a carta ou o oficial de justiça cumprir, for entregue, for até o local, a residência do executado. E se essa residência é o seu endereço tributário, mesmo que não seja entregue ao próprio executado, a citação será considerada válida. É isso que disciplina o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal. Esse artigo, ele diz expressamente que basta para que a execução seja válida, que ela seja a carta de citação enviada para o endereço correto do executado. É pacífico o entendimento do STJ que, em se tratando de citação postal, lá na ação de execução fiscal, se a carta com AR for encaminhada ao endereço cadastrado no sistema de dados da própria Fazenda Pública como sendo o endereço do executado, a citação será válida, o ato citatório será válido, ainda que recebido por terceiro alheio à ação de execução. Por que isso acontece? Porque há uma previsão legal nesse sentido, como eu disse, o artigo da própria Lei de Execução Fiscal, o artigo 8º, ela determina esse artigo que a citação será válida se for encaminhada a citação para o endereço tributário da pessoa que tem que ser citada, independentemente de ser entregue efetivamente a essa pessoa o mandado ou a carta de citação. Ok? Então, é uma diferença que existe aqui entre os procedimentos executivos, entre particulares e aqueles que se referem à fazenda pública e que deve ser observado sempre na prática jurídica. Ok? É isso então, ficamos por aqui. Nos encontramos amanhã numa próxima lição prática jurídica do dia. Até lá, valeu!